Dani, pode falar. Tenho muita dificuldade com o volante, principalmente nas curvas. Perfeito. A gente vai falar de alguns detalhes de volante. Eu não vou abordar todos os temas que já tem no treinamento. Lá tem alguns conceitos mais iniciais sobre conversões. E aqui serão alguns detalhes, algumas técnicas para facilitar ainda mais, utilizando junto com aqueles conceitos que tem no módulo de volante e curvas, tá? Mas vai te ajudar muito. Sim, eu até estava assistindo umas aulas antes, aquela aula de conversão, já consegui me localizar assim na hora de fazer. Já deu uma clareada. Já. Perfeito. Então, aqui vai dar mais uma clareada agora. E aí, um próximo passo é a gente falar de curvas de média e de alta velocidade, que aí tem outros detalhes importantes, mas essa base precisa já está inserida no dia a dia de vocês. Então, em todos os treinos que vocês forem fazer, seja de pedais, seja da técnica PAI, de progressão e redução de marchas, uma esquina vocês vão ter que dobrar, então, ou uma rotatória vocês vão ter que passar. Então, essas técnicas que vocês vão aprender aqui hoje vão facilitar em todos os trajetos que vocês forem fazer, tá? Desde o mais básico até aquele trajeto maior para viajar como a Iraneide, que já ia pegar BR, né, Iraneide? Isso. É isso aí. Deixa eu só gravar aqui no outro aplicativo, para não correr o risco de dar algum problema. Seja muito bem-vinda, Janiele. Janiele. Me corrija se eu pronunciei errado. Não estou te ouvindo. Liga o microfone. Eu acho que é o seu microfone. Vê se tem algum botãozinho aí de microfone que dá para você ativar no aplicativo. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Não, tem que ser você. O seu áudio está mutado. Mas não tem problema. Se você quiser escrever alguma coisa no chat, pode escrever. Felipe, o microfone dela está fechado. Ah, Tá já, pronto. Já consegui. Boa. Oi, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente iniciar a nossa aula sobre... Deixa eu só permitir a Edna. Tem uma criança aí, normal, que já o meu filho vai gritar aqui também. Cachorro. E vamos... Eu comentei com vocês que meu filho estava fazendo adaptação na creche, e aí estava sofrendo, né? E ficou uma semana indo, sofrendo, aí pegou um tal de mão, pé e boca. Umas feridinhas que dá no corpo todo. Aí ficou uma semana em casa, e agora a luta de novo para adaptar de novo. Porque... Eu sou prof de creche. Olha, é comum, né? Dizem que é comum esse tal de, acho que é mão, pé e boca que fala. Isso. Tadinho. Mas faz parte, né? Felipe, eu também trabalho em escola e tem muita criança lá em adaptação. Esse início não é fácil, né? A hora que a gente tem que deixar ele chora, aí nosso coração fica bom. Mas é normal. Normal. Então, vamos lá. Essa aula aqui a gente vai abordar alguns pontos. Eu vou falar aqui de alguns... Eu vou falar aqui de alguns pontos adicionais a volante às aulas do treinamento, tá? Mas eu vou relembrar alguns pontos com vocês para que fique fácil o entendimento de todos. Só um momento. Aqui. Pronto. Pegada de volante. Eu acredito que aqui todos
todos já têm a sua preferência de pegar no volante, mas eu sempre sugiro que a pegada esteja em uma posição que a gente consiga acionar com facilidade todos os comandos. Seta, esguicho, a gente estava conversando hoje lá no grupo sobre chuva. Tem algumas situações que é necessário a gente, numa estrada, por exemplo, às vezes o caminhão joga óleo no para-brisa, a gente tem que acionar rápido o esguicho, então deixar a mão posicionada para acionar seta, esguicho, limpador de para-brisa, é muito importante. Quanto mais agilidade, quanto mais fácil for para a gente, melhor. Então, a minha sugestão é sempre travar o dedo no próprio volante, nessa parte central, para ter facilidade de acionar a seta e os comandos ali de eixo e limpador. São essenciais, principalmente quando está dirigindo em vias mais movimentadas. E o detalhe para quem vai dirigir carro automático. Tem uma coisa aqui que é muito importante, às vezes acontece na aula, quando eu vou dar aula presencial, que é o seguinte, né? Eu falo para o aluno ou para a aluna, que tem que colocar a mão. Não é que tem, facilita muito, porque no início a gente desalinha o carro, né? Colocar a mão na parte superior central do volante, a mão esquerda, e depois colocar a mão na alavanca de câmbio. Mas tem algumas pessoas que na pressa tiram a mão primeiro, a mão direita primeiro e põe na alavanca, e aí solta a mão esquerda do volante e depois põe na parte superior central. E fica ali 1 segundo, 2 segundos, sem mão nenhuma no volante. E isso é muito perigoso. Então, a gente primeiro leva a mão esquerda na parte superior do volante e depois tira a mão direita. Eu nunca posso ficar segurando o volante. Então, esse detalhe aqui é muito importante. Ó, mão esquerda lá em cima, só depois que eu tiro para a alavanca de câmbio. Só para relembrar isso para vocês, tá? Porque às vezes no início a gente esquece a ordem dos movimentos e fica ali 1 segundo, 2 segundos sem segurar o volante. Se passa num buraco, você está fazendo uma curva, soltou o volante, é um problema, tá? Então, só para relembrar esse ponto. Agora, giro de volante que geralmente a gente aprende na autoescola. Eu vou dar o play aqui e vocês falam para mim se é assim que vocês aprenderam, foi assim que eu aprendi também. Vamos lá. Foi assim que vocês aprenderam na autoescola? Sim, Pra girar o filho. volante? Desse Sim. jeito mesmo. Tá. Não é que não tem que usar isso aqui. Tem que usar também em algumas situações, a gente vai usar. Vai fazer uma baliza que tem que girar muito o volante ali dentro da vaga para sair ou para entrar. Eu uso, tá? Mas tem algumas situações que a gente vai utilizar outra técnica, outra pegada de volante, tá? E quem está iniciando tem alguns detalhes também. O importante é a gente saber, como para tudo, né? Para dirigir, a gente saber o que fazer em cada situação. Tem algumas situações que será interessante utilizar essa pegada aqui, esse giro de volante que a gente aprendeu na autoescola, principalmente quando a gente está com o carro ali parado, movimentar muito o volante. Tem outras situações que não será interessante fazer assim, a gente pode se atrapalhar. Eu vi algum comentário aqui no chat, ficava com o braço cruzado, e isso pode gerar algum problema, principalmente em curvas. Então, eu vou passar nessa rotatória aqui à frente, fazendo o giro de volante que a gente aprende na autoescola, para vocês entenderem como seria. Vou passar na rotatória, girando o volante da forma que a gente aprende na autoescola. Plantei o braço, preciso virar mais, trancei o braço de novo, fico numa posição desconfortável. Na hora de sair, eu cruzo mais uma vez. Dá para dirigir dessa forma? Até dá, mas tem formas muito mais simples, mais fáceis e mais seguras, principalmente para quem está iniciando. E eu utilizo até hoje a forma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui só um detalhe, tá? Sobre a falta de domínio no volante.
muitas pessoas que aprendem a girar daquela forma na autoescola se atrapalham, às vezes seguram o volante com muita força, e esse é outro detalhe, a gente só apoia a nossa mão no volante, né, não aperta o volante. Alguém já viu esse vídeo aqui? E quando a pessoa se atrapalha com o volante, e aqui se atrapalhou com pedais também, mas olha o que acontece. O volante tinha que ser alinhado aqui, mas a pessoa assim, segurou o volante e não parou, e não segurou, travou o volante. Então, o que a gente vai falar aqui é para que isso nunca aconteça e vocês tenham um domínio fácil de volante. O volante não trave na mão de vocês, ninguém se atrapalhe com o volante. É mais simples do que parece, tá? Então, ao invés de a gente utilizar aquele giro de volante que a gente aprende na autoescola, a gente vai utilizar, em algumas situações, esse giro aqui. Que, para mim e para quem utiliza, é muito mais simples. Olha só. Leva a mão na parte superior, giro para a direita. Leva a mão na parte superior, giro para a esquerda. Só isso. E agora eu vou passar na mesma rotatória, fazendo dessa forma aqui, ao invés de fazer da forma que a autoescola ensina para a gente. E aí vocês me falem aqui o que é mais fácil. Deixa eu só voltar porque está travando. Leva a mão na parte superior, viro para a direita, deixa o volante escorregar, viro para a esquerda. O volante vai escorregar novamente pela minha mão. Vão lá na parte de cima. Giro para a direita. Dessa forma aqui, eu estou sempre no controle total da situação. Com os meus braços numa posição que, se eu precisar desviar por algum motivo, aparecer um cachorro ali na minha frente, eu estou com a mão na melhor posição possível, onde eu tenho maior controle e maior firmeza de volante. E quais são os pontos importantes, além da pegada no volante? Primeiro ponto, eu antecipo a curva. Eu não vou começar o giro de volante quando eu chegar lá na rotatória, nesse caso aqui. Antes da rotatória, eu já posicionei minha mão lá na parte superior. Então, eu antecipo, ganho tempo. Na hora que eu chego na curva, eu já estou preparado para a curva. Eu não vou ficar com a minha mão trançada no volante. Ó. Antes da curva, eu já me posicionei. Já fiz o giro. E o outro detalhe é eu deixar o volante voltar, ele escorregar na minha mão, só que aí eu tenho que, isso a gente, com o passar dos treinos, vai tendo mais sensibilidade. Eu deixo o volante escorregar na minha mão, mas eu domino o quanto que ele vai escorregar. Tem algumas situações que eu não quero que ele volte todo, e tem algumas situações que eu quero que ele volte todo. Então, você vai pressionar mais o volante na hora que ele estiver voltando, se você quiser que ele volte mais devagar, ou deixar a mão mais leve para ele escorregar mais rápido na sua mão, tá? Eu vou mostrar outros exemplos aqui de conversões para vocês entenderem isso com mais clareza. Ó, eu vou deixar o volante escorregar, levo a mão na parte superior, passo a curva para a esquerda, agora com uma curva para a direita, eu vou levar a mão direita na parte superior, deixar o volante escorregar, ó, puxar para a direita. Mais simples ou mais difícil dessa forma? Mais simples. Não tem risco de se atrapalhar. Não cruza braço, não trança braço, né? Você não fica com o braço numa posição desconfortável para fazer um desvio, se necessário, porque às vezes a gente entra numa alça de acesso, numa estrada, por exemplo. Tem até pedestre que às vezes tem passarela, mas o pedestre não quer passar na passarela, ele quer atravessar em um local mais fácil. A gente, às vezes, precisa fazer um desvio, mesmo na curva. Se eu estou com o braço trançado ou o braço numa posição que dificulta os movimentos, eu estou correndo muito mais risco. Lorena, mais simples, com certeza.
Perfeito. Essa simplicidade que a gente precisa ter para dirigir, tá? Então, em todos os treinos que vocês forem fazer, a partir de hoje, sempre que vocês forem dirigir, levem a mão nessa posição, quando vocês estiverem fazendo conversões, curvas. Quando você for fazer uma baliza, por exemplo, estacionar entre dois carros, uma vaga de mercado, a gente precisa virar muito o volante, girar todo para a direita, por exemplo, aí pode utilizar a técnica que a gente aprende na autoescola, porque é um movimento maior. Agora, em situações que eu vou virar pouco o volante aqui, e na maior parte do tempo, quando a gente estiver dirigindo, não é interessante cruzar os braços, tá? Não é interessante fazer esse giro que a gente aprende na autoescola. Não é que é errado. Se for confortável para você fazer, pode fazer. Mas assim é muito mais simples, mais fácil e mais seguro. E para quem está começando, quando a gente faz uma curva para a direita, é muito melhor e é muito mais fácil a gente virar o volante com a mão direita. Porque da forma que a gente aprende na autoescola, quando a gente vai fazer uma conversão à direita, em parte da conversão eu estou puxando o volante, em parte da conversão eu estou virando para a direita com a mão esquerda. Isso dá uma confusão mental para a gente, para algumas pessoas, né? Para mim deu e para várias alunas também. Então, é importante, se você está começando, virar para a direita com a mão direita, virar para a esquerda com a mão esquerda. Eliane, pode abrir seu microfone, por favor. Oi. Não estou te ouvindo. Sim, pode falar. Você está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa ou estava já de antes? Não, tava de antes. Ah, então, perdão. Iraneide. Oi. Felipe, essa pegada aí do volante aí que você mostrou, essa aí de acordo com o método FSI, ela deixa assim, dá mais tranquilidade em curvas em sequência, né? Exatamente. Porque você vai tendo a noção do que está fazendo, né? Uma curva para a direita, você já acionou sua mão direita, aí a sua mente já fica ali, tipo assim, preparada, quando ela perceber que é para a esquerda, automaticamente a mão já é direcionada para a esquerda, né? Perfeito, perfeito. Curvas E em fica bem sequência. mais bonito também, bem mais tranquilo, mais chique. Fica. Você está toda estilosa dirigindo, né, Iraneide? É toda estilosa, mão no topo do volante. Desce É a isso outra aí. pro câmbio, fazendo uma curva dessa aí. Exato. E é importante a mão na parte superior, porque às vezes a gente vai precisar trocar de marchas e virar o volante simultaneamente, né? Seja numa rotatória, na subida. Aqui é uma subida. Pode ser que seja necessário. Numa alça de acesso, né? Você sai de uma rodovia, e a alça de acesso geralmente é aquela subidona e uma curva. Às vezes a gente precisa reduzir a marcha ou passar uma marcha à frente na progressão. Então é muito importante a posição da mão para trocar marchas também. Perfeito. Então, deixa eu dar sequência aqui, no mesmo sentido com relação a posicionamento de mãos no volante. Agora, eu vou fazer uma conversão à esquerda, e aqui eu preciso controlar esse retorno de volante. Eu não posso simplesmente virei o volante para a esquerda, iniciei a curva e soltar o volante, largar o volante. Eu tenho que deixar o volante voltar, ele vai escorregar na minha mão, só que eu tenho que controlar o quanto de velocidade que ele volta, porque às vezes eu não posso deixar ele voltar totalmente. Às vezes a gente faz uma curva e a gente entra numa rua que ela continua uma curva também. Então eu não posso deixar o volante totalmente reto, eu tenho que dosar o quanto que esse volante volta, tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo prático para vocês, ó. Virei o volante. Vou virar o volante, né? Para a esquerda. Volante para a esquerda. Só que tem um carro aqui. Então eu seguro com a minha mão. Ele volta, mas não volta todo. Vocês perceberam que minha mão esquerda não alivia totalmente o volante para ele voltar todo o giro? A minha mão esquerda, ela que vai ditar o quanto de volante que eu quero que volte. Virei o volante, ó. Eu estou deixando o volante voltar, mas a minha mão esquerda está dando uma leve pressão ali no volante para ele voltar o quanto que eu quero que ele volte. Porque se eu deixar ele voltar todo, eu vou bater na traseira desse carro que está parado, ó. Então, eu não deixo o volante voltar todo. Ele está bem virado aqui ainda. Tá?
Isso é muito importante, saber controlar o volante e deixar ele correr pela sua mão na hora que ele está voltando, mas não correr sem controle. Você vai ditar o quanto que esse volante tem que voltar ou não voltar, tá? Precisa frear na curva? O ideal é a gente sempre... Foi uma pergunta aqui da Célia. Precisa frear na curva? O ideal é a gente sempre frear e reduzir antes da curva. O que a gente pode fazer é, em uma curva, numa descida, por exemplo, a gente só apoiar o pé no freio para o carro não ganhar velocidade. Mas a frenagem, de fato, ela sempre acontece antes da curva. Eu estou em uma avenida a 50 km por hora, e eu vou entrar à direita, pegar uma rua direita lá na frente. Então, eu começo a reduzir marcha, reduzir velocidade, frear, se necessário, no reto, para quando eu for fazer a conversão, eu já estar na marcha certa e, de preferência, acelerando para fazer essa curva, tá? Porque a gente vai falar disso nas próximas aulas, com mais detalhes, sobre a transferência de peso. Quando eu freio, eu transfiro o peso da parte de trás do carro para frente. Quando eu faço uma curva, eu transfiro o peso. Se eu virar o volante para a direita, eu transfiro o peso da direita do carro para a esquerda. Nosso corpo é jogado para a esquerda. Então, todas essas ações de frenagem e de curvas, eu desestabilizo o carro. Por isso que eu nunca posso desestabilizar com o freio e com a curva junto, porque senão corre o risco de eu perder o controle. Então, eu sempre freio antes, com o carro estável, reduzindo marcha para ser uma frenagem equilibrada, e depois eu faço a curva, sempre com movimentos gradativos, tá? Mas a gente vai aprofundar mais nisso aí, principalmente em curvas de média e de alta velocidade, tá bom? E a gente falou de frenagem de emergência também na aula passada, tem alguns detalhes importantes sobre isso lá, tá? Então, com relação ao retorno do volante, ele vai retornar de acordo com o que eu quiser que ele retorne. E essa pressão que eu faço no volante, de segurar ele com um pouco mais de força, para ele escorregar mais lentamente, ou alivio para ele escorregar mais rapidamente. Às vezes a gente faz um retorno numa estrada, eu estou numa velocidade um pouco maior. Então, fiz o retorno. Quando eu alinhar o carro, eu vou deixar ele escorregar mais rápido o volante na minha mão, porque eu já quero seguir reto. É diferente desse caso aqui, que eu faço uma conversão e eu tenho que fazer um desvio de um carro que está parado. Iraneide, pode falar. Oi, Felipe, essa suavidade aí no toque do volante, né, nas curvas, ela tem uma importância muito grande quando você vai pegar uma rua muito estreita, né, porque ali às vezes tem carro da direita, tem carro da esquerda, deixa só uma fila no meio para você passar, quer dizer, se você não tiver um autocontrole assim, mínimo do volante, que nem você fez aquele vídeo da garagem, né, vai bater ali, vai ralar seu carro. E Exato. essa semana, segunda-feira, eu saí para dar um passeio com a minha filha, foi isso que aconteceu. Eu nunca tinha andado por aquela rua, mas eu disse, eu vou. Aí minha filha, entra aqui, bora ver no que dá. Eu digo, tu ainda me joga no fogo, né? Disse, tá, eu entrei, Felipe, quando eu entrei, que eu olhei para a rua, eu quis ficar um pouco nervosa, né? Carro de um lado, carro no outro, só o estreito para passar. Era carro, era caminhão. Aí eu digo, não, eu vou usar tudo que eu aprendi aqui. Eu fui bem devagar no controle dos pedais, aí deu em torno de 3 a 5 minutos para sair dessa rua, mas eu saí no local que eu queria e foi uma experiência nova para mim. Tipo assim, eu mantive o equilíbrio aqui, aquela leveza assim do volante, para ele não tender nem para um lado, muito para um lado, nem muito para o outro, entendeu? Mas graças a Deus, aí você está falando sobre a questão das curvas, aí me veio essa experiência aí para contar aqui para as meninas, né, que isso aí que você está ensinando, realmente isso aí é muito importante mesmo, porque nós vamos passar aqui isso aí no nosso dia a dia. E se a gente não tiver esse conhecimento aí que você está repassando, aí até falei para minha filha, meu Deus, se não fosse o Felipe, hoje, como eu ia saber me sair nessa rua? Que bom, parabéns por ter saído bem. E por ter se desafiado, né? Porque às vezes a gente faz um caminho diferente, não passa por uma rua que é um pouco desafiadora, mas com os conceitos, as técnicas, né? E você já está aplicando todas elas, a gente tem essa segurança. Mesmo que no início a gente tenha um pouco de receio daquela via,
mas colocou a técnica em prática, seguiu o passo a passo, a gente vai passar com tranquilidade. E na próxima você vai ver, vai ser muito mais fácil do que a primeira É vez. verdade. Cada dia um desafio, né? Exato, exato. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. A gente tem que ter essa facilidade na hora de puxar o volante para fazer a curva, mas na hora de o volante voltar, a gente também tem que ter esse controle de o quanto que eu deixo esse volante voltar e a velocidade que eu deixo ele voltar. E nas conversões mais simples, de dobrar a esquina, treinando em locais tranquilos, a gente vai ganhando essa sensibilidade nas mãos, para saber se eu seguro mais o volante para deixar ele voltar mais devagar ou mais rápido. O que eu não posso fazer é travar no volante e segurar com força. Eu tenho que segurar com leveza e deixar ele escorregar na hora de voltar, tá bom? E aqui a gente vai falar de um lembrete com relação a conversões. Eu vou fazer essa aula aqui bem curtinha, porque eu fiz aquela enquete lá no nosso grupo de quem estava conseguindo treinar, quem não conseguiu treinar, e bastante gente treinou uma parte, não conseguiu treinar outra por conta da correria do dia a dia. Então, eu vou fazer uma aula mais curta, para vocês pegarem esses conceitos aqui, que são simples, rápidos, e já aplicar nos treinos. Seja treino de pedais, seja treino de técnica PAI, seja treino de frenagem, tá? Foi fazer o treino, não esqueça de colocar esses conceitos em prática aqui, eu vou passar o resumo lá no nosso grupo. Agora, um detalhe importante na hora de dobrar uma esquina. Presta atenção nesse primeiro exemplo aqui, e depois eu vou mostrar um outro exemplo. Ó. Eu vou parar na parada obrigatória, com o meu carro reto na parada obrigatória. Não virei o volante ainda, o carro está reto. Agora eu vou iniciar o giro para a direita. Vira volante, vira volante, vira volante, e agora volta volante, volta, 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 volta. Agora eu vou fazer essa mesma conversão, só que com um pequeno detalhe a mais. Ó, eu vou iniciar o giro do volante um pouco... Ah, não passei, né? Eu vou iniciar o giro do volante um pouco antes. Não vou deixar o carro totalmente reto lá na linha do pare, ó. Iniciei o giro do volante um pouco antes. Ó, eu estou em cima do pare, mas vocês percebem que eu já estou com o meu carro embicado para a direita? Dá para ver, né? E olha o que vai acontecer com o volante. Ó. Eu fiz um pequeno giro de volante para a direita. E voltei o volante. Deu para perceber que foi muito menos giro de volante da primeira para essa, pelo simples fato de eu iniciar um pouco antes o giro do volante, não parar com o meu carro totalmente reto ali na linha do pare. E eu tinha essa dificuldade, né, lá no início, e eu vejo que muitas pessoas têm, porque a orientação que eu tive na autoescola é para lá no pare, retinho, e depois você gira volante. Só que como eu tinha muita dificuldade com o volante, eu tinha mais dificuldade ainda, porque eu tinha que virar muito mais o volante, porque eu parava com o carro reto. Se eu desse uma leve inclinada com ele para a direita, no pare, só de estar levemente inclinado, eu já reduzo muito giro de volante, facilita a minha curva, e é uma curva, digamos assim, mais segura, porque você entra com o seu carro já mais alinhado na curva. Ó, eu vou voltar só para vocês... Ó, deixa eu só colocar aqui a parte que eu estou desfazendo o volante. Ó. Desfazendo o giro do volante. Ó. Ó, desfiz o giro do volante e alinhou. Vou voltar agora nesse exemplo. Eu vou parar com o carro reto. Parei com o carro reto, aí vou virar volante, vira volante. Olha o tanto que eu vou voltar de volante. Se bobear, eu dobro. Por um simples detalhezinho de iniciar o giro um pouco antes. Então, sempre que vocês forem fazer uma conversão para a direita ou para a esquerda, inicie o movimento do volante alguns metros atrás da placa do pare, para você, ou às vezes não tem placa de pare,
para você já estar com o seu carro levemente inclinado para o lado que você quer virar, porque isso vai fazer com que você tenha facilidade em contornar a curva e vire muito menos volante. E é mais fácil ainda utilizar essa técnica que eu expliquei aqui para vocês, de colocar a mão na parte superior do volante e puxar para a direita quando for uma conversão à direita, tá? Vou novamente aqui mostrar o exemplo com o carro angulado. Como eu viro bem pouquinho de volante. Eu não preciso virar durante a curva, eu já virei o volante, é isso aí que vai ser a curva, o volante já está virado. Não preciso ficar virando, aí eu só desfaço. Pronto. É mais fácil assim também, não é? Deixar o carro levemente inclinado para a direita. Eu quero que vocês, quando forem colocar em prática esses conceitos aqui, não esqueçam da posição das mãos, não esqueçam de deixar o volante voltar escorregando na mão, mas não sem controle. Você vai começar a sentir o volante passando pela sua mão, isso tem que ficar na sua mente, o volante passando pela sua mão, e você dosando, se você quer que ele volte com mais rapidez ou menos rapidez, sem segurar o volante. Se a gente voltar naquele exemplo da rotatória, que é o que a maioria das pessoas fazem, deixa eu colocar aqui. E nesse exemplo, eu volto o volante sem deixar ele escorregar, né? O mesmo movimento que eu faço para puxar o volante para a direita, eu faço para voltar. Isso complica muito o controle do volante, ó. Isso aqui é o que não deve ser feito por vocês. Opa, voltou errado. Estou segurando o volante. Não deixo ele escorregar em momento nenhum na minha mão. Tranço o braço. Na hora de voltar, ele também não vai escorregar. Eu puxo o volante na hora de voltar. Então, isso aqui é o que vocês não podem fazer. Você vai puxar o volante de uma forma mais sutil, com a mão na parte superior, e deixar o volante naturalmente voltar para o seu eixo, mas controlando esse retorno com a sua mão. Se você aliviar totalmente o volante, ele volta rápido. Se você segurar com um pouco mais de firmeza, ele volta mais lento. E em todas as conversões que vocês forem fazer, fica com isso em mente. Quanto que esse volante precisa voltar agora? Precisa voltar tudo, então eu vou dar uma aliviada maior. Não, tem um carro na esquina, eu vou segurar esse volante com um pouco mais de pressão para ele voltar de uma forma mais lenta. Combinado? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada aqui. Eu ficava com o braço cruzado. Eu também ficava com o braço cruzado. Isso é um grande perigo. Principalmente para quem está... Até para quem não está começando, né? Porque se a gente reparar em estradas, em serras, em locais que tem muitas curvas, não tem uma curva que não tem marca de carro que ralou ali no guarda-reio ou naqueles muros. Porque a maior parte das pessoas aprendeu na autoescola a tal de contar voltinha, né? Frear de forma errada e erra tanto com relação a volante quanto com relação a pedais. Oi, Fernanda, boa noite, tudo bem? Oi, Felipe, boa noite, gente. Eu tenho dúvida, Felipe, em relação ao momento exato que eu tenho que fazer essa curva para o carro ficar alinhado, assim, não deixar ele, assim, na outra faixa. Qual é o momento certo que eu tenho que fazer essa virada no volante para ele entrar assim certinho, alinhado? Quando a gente faz uma conversão para a esquerda, a gente sempre tem que lembrar, né, que estamos andando de frente, então tem que ser uma curva aberta, porque de frente a lateral se aproxima. Então, o ideal é que a gente inicie o giro quando é uma... Deixa eu ver se tem um exemplo aqui para vocês.
Aqui, eu vou pegar esse mesmo exemplo dessa aula aqui, que dá para ficar mais claro. Como eu tô com uma câmera no rosto, às vezes não é exatamente o que eu estou vendo, né? A posição do meu olho. Mas dá para vocês terem uma ideia. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, a conversão é à esquerda. Eu olho para o lado direito, né? Deixa eu ver se não vem carro. E eu vou iniciar o giro quando o meu espelho esquerdo estiver no centro dessa rua. Tá vendo a faixa da rua ali? Tá nítido aqui para vocês? Eu inicio o giro quando o meu espelho esquerdo está no centro dessa rua que eu vou dobrar à esquerda. Não é que... pode ser que a rua não tenha faixa, por exemplo. Mas o que isso quer dizer? Que eu tenho que fazer a manobra aberta. Aqui eu estou falando de uma curva simples, uma conversão de 90 graus, um cruzamento padronizado. Mas no nosso dia a dia a gente vai encontrar muitos que não são, né? Às vezes é uma rua reta com uma outra rua que é inclinada. Então, o que você tem que sempre lembrar é o seguinte: toda manobra de frente tem que ser aberta, porque se eu fechar essa manobra, fizer ela muito fechada, eu vou entrar na contramão. E o segundo passo é eu olhar para onde que eu vou levar o meu carro. Então, depois que eu iniciei o giro do volante, ó, meu espelho está no centro da rua ali que eu vou dobrar à esquerda. Iniciei o giro do volante. Aqui, nesse caso aqui, isso não vai funcionar. Por quê? Porque tem um carro na minha frente, eu vou precisar desviar desse carro. Mas, se esse carro não estivesse aí, eu ia olhar para um alvo lá na minha frente, pode ser um poste ou uma árvore, eu falar, eu tenho que levar o meu carro para lá, alinhado. A gente sempre leva o nosso carro para onde a gente está olhando. Isso é muito óbvio, mas quando a gente está começando, não é óbvio assim. A gente olha para o meio-fio, a gente olha para frente do capô, para ver se a gente vê a rua aqui, não dá para enxergar. A gente olha para todo lugar, menos para o ponto exato. O que faz o alinhamento do carro é eu olhar exatamente para onde eu vou levar o carro, posicionar minhas mãos da forma correta e levar meu carro até lá. Quando a gente está andando dentro de casa, repara nisso. Você vai para onde você está olhando. Você vai lavar a mão na pia, você olha para a pia e vai na pia. Você não olha para a porta e vai na pia. E é igual a noção de espaço. É uma coisa natural nossa, a percepção das laterais. Só que quando a gente vai dirigir, a gente não consegue entender isso. E para alinhar, a mesma coisa. A gente sempre olha para onde a gente tem que ir. E para dirigir não é diferente. Eu levo o meu carro para onde eu estou olhando. Quando a gente vai fazer uma curva, por exemplo, eu não olho para o chão. Eu olho para o final da curva, para eu entender o quanto de volante que eu tenho que virar. Se eu olhar para o final da curva e ver que a curva é fechada, eu vou virar mais volante. Oi, boa noite. Eu viro menos. Oi, Andréia, boa noite. Tudo bem? Márcia? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo, e você? Oi, meninas, boa noite. Oi. Boa noite. Esse controle do volante realmente é uma dica maravilhosa, porque essa semana eu levei um susto, eu dei uma bitoca com o meu pneu na guia por desviar de um buraco, e eu acabei ralando ele na guia. E eu senti o quê? O susto, né? A gente aprende, né, com os erros, mas o susto, viu, a grande sensibilidade que eu tenho que ter, né, aguçada com as mãos no meu volante. Porque foi uma coisinha pequenininha que eu dei um toquinho no volante, pegou. Então, agora eu estou mais esperta, né? E essas dicas são maravilhosas. Eu até vi uma aula sua ontem, antes mesmo de hoje, já tinha visto a aula ontem, que eu fiquei olhando várias vezes para esse controle no volante e deu tudo certo. Mas essa sensibilidade que a gente tem que adquirir com as mãos é preciosa. É verdade. Preciosíssima. Eu levei um baita susto. É o que faz o nosso carro ir na direção que a gente quer. E às vezes a gente não, nós não somos orientados a como dominar o volante. Nesse caso eu estou até em edição uma aula sobre buracos, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de desviar e voltar para onde a gente tinha que voltar, né? Só um spoiler aqui, né?
um dos fatores principais quando a gente vai fazer qualquer desvio. Às vezes não é desvio de buraco, às vezes a gente está indo numa rua de frente, tem um outro carro vindo no sentido oposto, esse outro carro, por algum motivo, vai desviar e joga o carro em frente, joga o carro em cima da gente. A gente precisa desviar desse carro, se tiver espaço, claro. E pode acontecer de, no susto, a gente está segurando o volante aqui, de, no susto, eu virar o volante para desviar, só que eu esqueci de corrigir esse movimento. E aí eu bater no carro que está parado na direita. E é importante que a gente tenha essa consciência. Todo movimento que eu faço no meu volante, eu tenho que corrigi-lo. Então, por exemplo, tem um buraco na minha frente. Eu vou desviar à direita desse buraco. Eu viro o volante para a direita e eu tenho que fazer toda a correção para a esquerda. E depois alinhar o volante. Se eu não fizer isso, o meu carro ele vai permanecer indo para a direita e pegar uma guia, como foi o seu caso, né, o meio-fio, ou pegar um outro carro que está ali parado. Então, é muito importante sempre lembrar de corrigir todos os movimentos que forem feitos de volante. Virei para a esquerda, é esse mesmo movimento que eu tenho que virar para a direita. Eu não posso simplesmente alinhar, porque eu já virei para a direita. Então, eu tenho que corrigir todo e depois alinhá-lo. Então, em todas as ações de desvio, isso precisa acontecer. E lembrar que o movimento, ele é gradativo. Não posso virar de uma vez, senão desestabilizo o carro. Fernanda, eu consegui tirar sua dúvida? Perdão, eu falei e nem te perguntei. Conseguiu sim. Até eu digitei aí, uma ótima explicação, entendi. Ah, obrigado. Desculpa, olha, expliquei, nem te perguntei se estava claro. Obrigado, viu? Tá sim, obrigada, Felipe. Deixa eu só ler o chat aqui. Para ver se tem alguma pergunta. Maravilha, Célia. Faz parte da nossa evolução. Você vai conseguir ter esse domínio de volante. É muito bacana treinar essa pegada de volante para a direita e deixar ele voltar escorregando na mão em cruzamentos que não tenham movimento. Para você sentir o que está acontecendo com o volante e sempre posicionar o seu olhar no local correto. Nunca esqueçam disso. Eu levo o meu carro para onde eu estou olhando. Se eu ficar olhando para o meio-fio, eu vou levar meu carro lá. Agora, se eu olhar no meu alvo, lá no final da rua, para onde eu quero que meu carro vá, eu vou posicionar minha mão no volante, segurando o volante da forma reta, e vou levar lá. A gente sempre leva o nosso carro para onde a gente está olhando. Quando vocês saírem da aula aqui e forem pegar alguma coisa na cozinha, tomar uma água, prestem atenção, vocês vão olhar para o filtro, para ir lá no filtro. E às vezes a gente, quando está dirigindo, tem tantas preocupações que a gente olha para o lugar errado, e aí o carro desalinha, faz zigue-zague, e por aí vai. Tá? Marta, boa noite, Marta. Fico muito feliz. Deixa eu passar aqui o próximo... ¿Dónde está? O próximo. Aí que vai gostar. Aqui é uma coisa que a Iranete comentou. Curvas em sequência. Vocês estão vendo a minha tela aí? Essa aqui é uma subida de serra, subindo de Ubatuba para Taubaté. É uma serra bem sinuosa. E exatamente o que eu falei para vocês é o que eu faço, né? Ó. Vai ter filho chorando no carro, tá? Mas atenção, é a posição das mãos no volante. Preciso trocar marcha. Mão na alavanca de câmbio. Vocês percebem, ó, que se eu tivesse com a mão em outro local, eu não conseguiria fazer a curva e trocar marcha. Aqui eu não deixo o volante voltar todo, ó. Deixa eu voltar um pouco. Aqui eu deixei o volante voltar todo. Aqui eu não vou deixar ele voltar, porque a curva continua. Então, esse controle precisa ser treinado em ruas calmas, tranquilas, tá? Vou trocar marcha. Esse carro, ele é automático, mas sempre que eu dirijo, eu não consigo, eu dirijo no semi-automático, trocando as marchas na mão, principalmente em subida e descida de serra, que a gente tem que utilizar o freio motor, tá? Quem tem carro automático,
Alguns carros têm essa opção de ser semi-automático, de você trocar na mão todas as marchas. Tem alguns carros que tem lá o L, o D1, o D2, até o D3, que é como se fosse a primeira, a segunda ou terceira marcha que você fala para o carro, olha, eu comprei você automático, porque eu não gosto das marchas, mas descendo a serra eu quero que você fique em terceira marcha. E como eu comando você, você vai descer a serra sempre em terceira marcha ou em segunda marcha. Nessa descida aqui, por exemplo, muitas das vezes eu tive que engatar a primeira marcha, só para vocês terem uma ideia de quão descida é e de quão sinuosa é. As curvas são muito fechadas, tem curva que você entra na curva, parece que você vai voltar pelo mesmo lugar que você veio, de tão fechada que é a curva. Tá? Mas aqui é um próximo passo. Acho que a Adriana, não sei se ela está presente aqui, ela falou que ia chegar um pouco mais tarde, acho que ela não conseguiu entrar, mas ela quer descer essa serra aqui, então é muito importante esse domínio de marchas, de freio motor, de volante, antes de ir para um local desse aqui, tá, gente? Eu recebi uma mensagem lá no YouTube, de um rapaz que sofreu um acidente nessa serra aqui, porque não utilizou freio motor. Simplesmente comprou o carro automático e ele achava que colocou lá no D, no drive, e ele ia só acelerar e frear. O que acontece numa serra como essa? Perde o freio. E aí, na metade da serra, ele perdeu o freio, graças a Deus não aconteceu nada grave, mas ele bateu na traseira de um outro carro. Imagina, numa serra, numa baita descida, cheia de curvas, você sem freio, pisar no freio e não ter nada de freio. E isso só acontece porque a pessoa não foi orientada a como utilizar o freio motor, seja em carro manual, seja em carro automático. Por isso que eu sempre bato muito nessa tecla com vocês, a importância de a gente não frear o carro simplesmente com o pé. A gente freia o carro com a mão, na marcha. A marcha, né, ela serve para dar potência para o carro, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, dar velocidade, mas quando eu reduzo, ela freia o carro. Eu tenho que frear o carro com a mão e com o pé, né, com as marchas e com o pedal. Sempre unindo isso, porque o carro para mais rápido, frenagem mais equilibrada, economiza combustível e a nossa segurança sempre acima de tudo, tá certo? Lucy, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô sim. Ótimo. Então, eu tenho uma dúvida assim, por que a gente tem que estar em primeira para descer? Porque, assim, é um caso bem específico dessa serra aqui, tá? Porque ela é uma serra que ela é muito íngreme e as curvas são muito fechadas. Então, eu faço curva a 10 km por hora, por exemplo, às vezes até menos. E nesse dia, né, aqui eu estou voltando, né, nessa imagem que eu mostrei para vocês. Mas no dia que eu estava indo, à noite, chuva, neblina, então, velocidade muito baixa, e a primeira marcha para segurar o carro. A primeira marcha, ela dá muita força para o carro, para ele andar, para ele arrancar, né, numa subida, por exemplo, e ela tem muita força para segurar o carro também, né? Se você colocar a primeira marcha numa descida e parar de acelerar, você vai perceber que seu carro não vai descer rápido. É o freio motor funcionando. Na maioria das vezes, a gente não utiliza isso, tá? É um caso específico para essa serra. Por exemplo, se eu descer uma serra como a Imigrantes em São Paulo, eu descer em quarta marcha, às vezes terceira, né? Mas quarta marcha é uma marcha suficiente para utilizar o freio motor, porque é uma serra com várias faixas, uma estrada boa, tá? Aqui eu tô falando de um caso específico de primeira marcha. Inclusive, quando a gente, lá em cima, na serra, antes de começar a descer, tem várias placas, desça engrenado em segunda ou primeira marcha. Cada carro vai exigir uma marcha diferente. O que é importante você sentir? Que você está numa marcha, que você alivia o freio, seu carro não desce. Não desce livre, desembestado. Ele está sendo preso pelo freio motor, tá? O freio motor é isso. Eu estou numa descida, está engatado, eu alivio o freio, o carro começa a descer rápido, então eu tenho que reduzir uma marcha, para ele descer mais devagar e sendo freado pelo motor, tá bom? Ah, entendi. Essa serra que você está mostrando aí no seu vídeo, ela é tipo a Serra do Rio do Rastro ou não? Rio do Rastro. É, em Santa Catarina. Eu acho que ela é parecida, mas eu acho que essa serra de Taubaté para Ubatuba, ela é um pouco mais puxada.
Ah, entendi. Só para mim ter uma noção uma ideia de como que é. Porque a Serra do Rio do Rastro, as curvas são muito em cima uma da outra, né? Exatamente. É muito... E essas curvas que eu estou mostrando aqui não são as piores curvas, tem curvas muito mais fechadas. Então, por isso que a gente usa muito freio motor. Essa serra, quando você está descendo, quando está subindo, você sente aquele cheiro de freio queimado, um cheiro muito forte, porque a maioria das pessoas não utiliza o freio motor. Só freia no pé, né? Não faz o que deve ser feito. As calotas são ejetadas. O que você vê de calota nessa serra, porque os freios esquentam muito, a calota é de plástico, e vai-se embora, ela derrete e vai-se embora. Então, é questão de segurança, usar freio motor. E é importante não só aqui na serra, no dia a dia. Por isso que eu sempre falo sobre a importância de reduzir na ordem as marchas. Estou em quinta marcha, eu tenho que reduzir para quarta, não para segunda. Estou em quinta, eu reduzo para quarta. Estou em quarta, eu reduzo para terceira. Para você, quando estiver numa serra, perceber, não, estou em terceira marcha, o carro está indo rápido demais. Vou reduzir para a segunda. Isso ser fácil, né? Transformar em algo natural, reduzir sempre na ordem. Tá bom? Ah, entendi. Obrigada. Agradeço. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver o chat. Já vi amigos também reduzindo de quarta para segunda. Não é assim que vai estragar o seu carro. É que o maior problema, quando as pessoas falam assim, chega um aluno, uma pessoa que está aprendendo, ou que tem muita dificuldade, fala, eu posso reduzir de quinta para segunda, ou de quarta para segunda? Aí o instrutor fala, pode. Esse é o problema. O que entra na nossa mente que tem medo e dificuldade. O problema é esse. Porque a gente que tem dificuldade para dirigir, geralmente não gosta das marchas, não gosta da embreagem. É um desafio para a gente. Eu errava a marcha, eu errava o engate, dava tranco, então eu não gostava de marcha. Aí quando o instrutor fala, ó, pode reduzir de quinta para segunda, você fala, aleluia, graças a Deus, eu vou pular todas essas marchas, eu não gosto delas. Aí que é o problema. Porque para quem ouviu e tem dificuldade, a pessoa vai sentir um alívio, só que ela vai se colocar em risco. Se em uma situação você está em quarta marcha, por algum motivo você levou uma fechada, freou mais forte e reduziu muito a sua velocidade, não é mais a terceira, é a quarta, aí sim, mas é uma situação que fugiu do controle, né? Você levou uma fechada. Agora, no seu dia a dia, reduzir na ordem sempre. Por isso que eu falo para quem tem dificuldade, reduzir na ordem sempre. Porque, além de tudo isso, você evolui como motorista. Quando a pessoa fala assim, eu não sei o tempo certo das marchas. Se você pula, você nunca vai saber. Porque você pula. Você está em quinta, pulou para a segunda, você pulou, além de todos os problemas, você pulou o tempo da quarta e da terceira. Você mesmo está jogando contra a sua evolução, entende? Então, assim, eu sempre falo, reduza na ordem. Você só não vai reduzir na ordem se acontecer algo que fugiu do controle. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Márcia. Eu tenho uma pergunta. Você estava falando de redução, né? De Sim. marcha. Se eu estou numa linha, eu estou numa rua reta, né? Aqui, como eu já falei, tem lombadas gigantescas onde eu moro, mas é aquelas lombadas que você passa bem suave, que é Praia Grande, né? A Sim. Avenida da Praia. É aquelas lombadas Então, mais para cadeirante, que é na rua, no nível assim Isso. E a avenida, calçada, né? aqui eu tenho essa facilidade que não tem morro, é tudo Claro. reto, né? Fora a rampa da minha garagem, o restante é tudo reto. Então, isso quer dizer que se eu estou na rua, não estou numa velocidade tão avançada, mas estou ali, coloquei uma quarta para o melhor desempenho do meu carro, de longe eu estou vendo a lombada, aí eu ainda estou em quarta. É errado, então, eu ir devagarzinho mesmo em quarta, quando estiver chegando o próximo, colocar a e passar na lombada devagar. Então, é errado o que eu estou fazendo. Você entendeu? Você Errado. tem que vir devagar. É errado. Você pulou a terceira. Exatamente. Aquele pulo do gato, a É errado. preguiça. Porque
sabe? É preguiça. É, você preguiça. está jogando contra você mesmo. Você está jogando contra você mesmo porque você pula uma parte do seu aprendizado. Quando você pula de quarta para segunda, você deixou de entender que a velocidade reduziu, era tempo de terceira, e depois a velocidade reduziu mais, era tempo de segunda. E tem um problema que é o mais sério de todos. Tem o que você está gastando mais combustível, porque você está na marcha errada, né? Mas o mais sério é o seguinte: se por algum motivo você precisar frear o seu carro, por exemplo, você está em quarta marcha, aí antes de chegar lá na lombada, próximo da lombada, atravessou, enfim, né, uma pessoa estava lá na praia olhando para o celular, né, na praia o pessoal gosta de tomar um danoninho, uma cervejinha, uma cachaçinha, a pessoa foi atravessar sem olhar. Se você precisar frear, você tem 0 freio motor, porque você está na marcha errada. Era para você estar em terceira, você está em quarta, que é você está na marcha que não tem freio motor nenhum, porque a quarta é uma marcha de maior velocidade. Então, a sua frenagem vai ser desequilibrada, porque você não vai dividir freio motor com freio pedal, você está na marcha errada, e você perde equilíbrio do carro na hora de frear, se ele está engatado com a marcha certa, né? Tem todos aqueles detalhes de transferência de peso. Quando eu freio com freio motor em conjunto, o meu carro, eu distribuo o peso da frenagem, né? O freio motor freia a parte de trás, freio pedal da frente. Se eu freio só pedal, eu jogo todo o peso do carro para frente, né? Daquele trancão assim, até a nossa cabeça vai para frente. Então, o risco maior é esse. Você precisar frear e tá na marcha errada. Seu carro vai demorar muito mais para parar. Entende? Fora Obrigada, gastar combustível e gastar mais freio, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida? Iraneide? E Felipe, com relação às marchas aí, porque na autoescola a gente aprende tudo errado, né? 20 é segunda e assim sucessivamente, né? Aí você já ensinou que é necessário a gente passar as marchas de acordo com a aceleração. Acelerou um pouco, troca de marcha, né? Aliviou o freio motor, ali você pode reduzir também uma marcha. Aí, o que eu queria perguntar é assim, tipo assim, se eu tiver para aliviar o motor numa terceira marcha, não é necessário eu acelerar. É isso? Eu posso estar na terceira, mas com uma aceleração ali equilibrada, não naquela aceleração de terceira, porque meu carro é 1.5, a aceleração de terceira já é bem forte, né? Aí, nesse caso, se eu passar a minha terceira marcha, eu não preciso usar toda a aceleração da terceira marcha, só pelo fato de eu aliviar o motor. É compatível e assertiva essa colocação? Deixa eu ver se eu entendi. Você, por exemplo, você está em terceira marcha. Sim, mas eu não quero puxar toda a aceleração dele, só para aliviar o motor. Não, você pode andar numa aceleração bem leve em terceira marcha, né? Ou acelerar mais forte para passar a quarta marcha. Mas, muitas das vezes, quando a gente está dirigindo mais em uma região mais de um fluxo maior de carros, a gente fica na terceira mesmo, né? Porque a segunda é uma marcha que ainda prende muito o carro. Aí você passa a terceira para dar aquela aliviada. E aí você fica com uma aceleração bem leve nela, porque você gasta menos combustível, não tem tanta rotação de motor, e fica mais gostosa, né, a direção em terceira marcha. Não fica aquela direção muito de você aliviar o acelerador e o carro ficar preso. Então, pode sim, tá? Porque, tipo assim, ó, quando eu saio a primeira é só para sair, né? Já pede a segunda, eu jogo a segunda. Em seguida, ele já pede a terceira. Aí, quando eu entro numa determinada... sempre aqui próximo da minha casa, na minha cidade, tem muitas ruas estreitas, entendeu? Então, às vezes, eu preciso... Não tem ninguém na minha frente, eu preciso passar a terceira marcha, mas que nem você falou, não quero puxar toda a aceleração da terceira marcha, quer dizer, eu puxei só pelo fato de eu aliviar o motor, porque eu ser a segunda, que nem você falou, prende o carro, né? Exato. Aí eu queria tirar essa dúvida que você me tirou. Perfeito, tá certinho. E é bacana isso, que você já tá com intimidade com o seu carro, né? Você percebeu que a segunda é uma marcha que está prendendo muito, e aí você passa a terceira marcha, você consegue andar com o carro com uma suavidade maior,
você nem ouve mais o barulho do motor, né? Ele ronca, o Claro. barulho dele, ele quer briga comigo. Tipo assim, ei, eu não quero mais isso, não, tá muito. Eu quero correr mesmo. Exatamente, o carro ele nos dá sinais, né? E fazer essa leitura é muito importante, tanto para a progressão da marcha, quanto para a redução, né? Você está numa subida em terceira, aí você percebeu que o carro está pedindo mais força, ele não está conseguindo subir em terceira. O que dá mais força para o carro? Uma marcha abaixo, né? A segunda é mais forte que a terceira, aí eu faço essa redução. Então, esses sinais é importante de fazer a leitura. Parabéns, Iraneide. Aí, tipo assim, aí eu passo a terceira, né? Quando eu olho assim, uns 2, 3, um quarteirão já tem uma lombada ali que eu vejo que não vai dar para me passar em terceira. Então, já tenho que ficar atenta também para reduzir para a segunda, para depois acelerar de novo para a terceira. Quer dizer, todo um conjunto de informações que a mente tem que estar ali toda concatenada, né? Para poder. Exato. Mas no começo é muita informação, mas com o passar dos treinos, né, e seguindo as técnicas que você está colocando em prática, vai ficando mais natural. Então, você passou a terceira marcha, porque você percebeu que o carro queria ficar mais solto, e você viu o quebra-molas, opa, é muito alto, preciso reduzir para a segunda. E trânsito pesado, então, quando você pega 2 horas de condicionamento, que é primeira, segunda, para. Primeira, verdade. segunda, para. Quem mora em cidade grande sabe bem como que é. Verdade. Tá bom, Felipe, obrigada, tá? Eu que agradeço, Iraneide. Suzane, boa noite. Cadê você? Seu áudio está desligado. E sua câmera também. Vê se você consegue abrir aí. Deixa eu ver quem mais está com a mão levantada aqui, aí depois eu volto para a Suzane, tá? Vê se você consegue abrir seu áudio aí, Suzane. Luci, você quer falar alguma coisa ou sua mão já estava levantada? Não, quero sim. Então... Eu já tenho a minha carteira há muitos anos, mas me acovardei, né? E eu comecei na autoescola normal, pedi algumas aulas extras, né? Mas todos têm esse mesmo método antiquado, né? Sim. E eu saí um pouco para andar com o meu irmão numa Paraty. Paraty, ela tem tudo muito duro, porque ela é antiquíssima, né? Sim. Eu aprendi, não, eu me acostumei um pouco com o sistema da Paraty. Eu achei que para pegar os outros carros mais novos, seria mais fácil, justamente por ela ser um carro mais antigo, né? E eu fui pegar um Fiat que meu irmão tem esse final de semana, e, nossa, eu errava muito a marcha, porque a embreagem dela é muito sensível. E aí, toda hora, o carro morria. Eu não sei se é só uma dificuldade minha, eu queria saber como é que eu faço para ver isso. E outra coisa, lá na Paraty, eu conseguia ver bem que lá na autoescola, antigamente, eles falavam, ó, vê o carro subindo, na parte de trás subindo, para subir morro, né? Ele dá uma tremidinha, sobe, essas coisas todas. No Fiat não dá para perceber isso muito direito, porque é tudo muito leve, né? Tem muitos carros novos que não tem a tremidinha mais, né? Então, essa vibração que a gente sente nos carros mais antigos, no meu eu sinto ainda essa vibração, mas você pega, por exemplo, um HB20 mais novo, ele não vibra. Então, é natural, tá? Você sentir essa diferença e deixar o carro morrer. Eu gravo sempre num carro, né, de costume, e eu fui gravar a aula de garagem apertada em um outro carro que eu não conhecia. E esse carro, a embreagem era muito funda e muito sensível também. E às vezes a gente ouve na autoescola, meia embreagem, né? Só que nesse carro, por exemplo, era tão funda que não existia a tal da meia embreagem. Então eu precisei me adaptar à embreagem daquele carro. E o que é importante que você faça quando você for treinar nesse carro, ou em qualquer outro carro que você não conheça? A primeira coisa é você ganhar intimidade com essa nova máquina. É uma máquina que você não conhece, ela é mais leve, vai ser totalmente diferente. Então, o primeiro passo é você entender o limite da embreagem do carro, fazer ele morrer propositalmente.
porque a altura da embreagem lá da Paraty vai ser diferente dessa. Essa provavelmente vai ser mais leve que a da Paraty. Embreagens mais leves, se você puder, mantenha o seu calcanhar, né, aí depende do tamanho do seu pé também, mantenha o calcanhar apoiado no nosso assoalho. Quando a gente arrasta o calcanhar no nosso assoalho, nesse primeiro treino aí com o carro novo, é mais fácil, porque você tem um apoio, e você vai parar primeiro você vai entender o que é o limite, né, você vai fazer o carro morrer propositalmente, pode ser até mais de uma vez, e você vai falar, opa, minha perna não pode chegar mais aqui. E aí você entende o ponto da embreagem também. E no ponto da embreagem tem alguns detalhes. Eu não sei se você chegou a pegar o material que eu enviei lá no grupo, eu fiz uma aula também com uma aluna, que o que acontece muitas das vezes, a gente coloca o pé, a perna esquerda no ponto da embreagem, só que quando a gente vai começar a aliviar o freio para o carro andar, a perna esquerda mexe também. Movimento automático. Voluntário do corpo. E aí você tem que perceber esses detalhes, né? Tô no ponto da embreagem, já entendeu o limite, tô no ponto da embreagem agora. Quando você aliviar o freio nesse primeiro treino, você tem que deixar sua perna lá parada no ponto da embreagem, depois que o carro entra em movimento, e você continua trazendo, tá? Mas faça esse primeiro ganho de intimidade com o carro novo, porque é muito natural sentir dificuldade, tá? Não é sentir dificuldade, é estranhar, porque é uma máquina nova, tá? Uhum. Outra coisa, como ele não tem essa mesma questão da tremidinha, aí eu fiquei pensando, no momento eu estou em Brasília, mas eu moro em São Paulo também. É uma vida meio confusa, né? Mas aí, quando eu estou em São Paulo, eu fico em Itapecerica da Serra. Então, você já imaginou, né? O meu maior pavor de lá são as serras, né? E como que faz para sentir isso no carro? Se não tem essa tremidinha, ele levanta normalmente igual a Paraty fazia, não? Então, quando a gente fala de levantar a frente, é numa arrancada utilizando o freio de mão. Mas o ideal para você inclusive nas últimas aulas a gente abordou bastante esse assunto, é acelerar antes. Mas a primeira coisa, né? Você precisa dominar o limite da embreagem do carro, que é onde ele apaga, e aí você não vai deixar mais ele apagar, porque da sua perna não vai passar ali. E uma coisa que faz toda a diferença é acelerar antes, porque o que faz o nosso carro morrer, apagar? A rotação dele cair, né? A gente liga o carro e ele está girando o motor. Fica ali mais ou menos em 700 giros. Quando eu trago a embreagem no ponto da embreagem, essa rotação começa a cair. Por quê? Porque o carro quer andar, mas eu estou freando. Então, a rotação começa a cair. Se eu mexer levemente a embreagem, um leve movimento, a rotação cai mais. E aí o motor para de girar, apaga. Então, o que é muito importante para ele não apagar? Eu acelerar antes. E tem que treinar, dosar essa precisão no acelerador. Né? Se você perguntar para as meninas aqui, não é um treino muito gostoso de fazer, mas é essencial, tanto para a nossa segurança quanto para a nossa arrancada. Eu acelero antes, aumento a rotação do motor, e aí depois eu trago no ponto da embreagem. Por que o carro não vai apagar? Ou é muito mais difícil dele apagar? Porque o que apaga é a rotação cair. Eu acelerei e aumentei. Então, eu aumento a rotação antes de qualquer coisa. Aí o carro não apaga. Não sei se você assistiu as últimas aulas ao vivo, os replays. Eu comentei isso, né? Toda pessoa que já dirige, se você ouvir aí alguém que você conhece que tem um carro barulhento, com escapamento barulhento, você vai ouvir primeiro, na hora de arrancar ou de fazer uma manobra, primeiro o barulho da aceleração. A pessoa faz bom, 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 aí depois traz a embreagem. Então, todo mundo que dirige, inclusive os nossos instrutores, aceleravam antes, mas nunca falaram isso pra gente. Porque é muito mais simples de arrancar, de fazer arrancadas rápidas, de que o carro não morrer quando a gente acelera antes. Mas tem que seguir o passo a passo das RTRs, tá? Entendi. Esse mesmo processo funciona em subida também? Sim, em subida a gente utiliza a técnica PAI. A técnica PAI tem esse mesmo conceito. O que é o PAE? Pressiona. Quando eu pressiono, eu aumento a rotação do motor. O A, do PAI, alivia.
eu não posso deixar muito acelerado o carro, porque senão o carro vai cantar pneu. Então eu pressiono para ele não morrer e não voltar para trás na subida, alivio para ele não cantar pneu e estabilizo. O de estabilizar para fazer uma arrancada suave ou mais rápida se necessário. Tá? Ah, entendi. É isso Obrigada. que eu faço. Imagina. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que levantou a mão. Desligou. A Célia, para eu ir trabalhar, tem uma descida e meu marido desce de terceira, de quarta, uma ladeira com curvas. Tem gente que desce na banguela, né, no neutro também. Em uma situação que é uma rua curta, às vezes a pessoa nem percebe o problema. Porque a pessoa curtinha a descida ali, tá tudo bem, não vai acontecer, né, provavelmente não vai acontecer nenhum acidente. Só que fazer isso repetidas vezes, ou em uma serra, porque quem faz isso em uma descida curtinha vai fazer na serra, e aí o acidente acontece na serra. Não é porque uma coisa errada deu certo que você tem que fazer aquilo, né? Mas é isso que acontece muitas das vezes. Tem gente que desce ruas na banguela, né? Que fala, não, economiza combustível. Põe no neutro e desce a rua. Se pegar uma serra como essa e fizer isso, vai ficar sem freio no meio da serra. E aí que é o grande problema, e aí que tem o desespero, porque a pessoa repetiu algo que ela fez e achava que era certo, mas não é o correto. Eu até comentei lá no Instagram essa semana, um rapaz falou, né, eu fiz a aula postei lá um trechinho da técnica do deslocamento, ele falou assim, para que isso? É mais fácil antes de entrar no carro ver se as rodas estão viradas ou se não estão viradas. Eu falei, na sua garagem funciona, lá na autoescola funciona, mas na hora que você precisar desviar de uma ambulância, no meio de um congestionamento, o seu carro está torto, a sua roda está torta, você vai descer do carro para olhar a roda? Você tem que saber o que você vai fazer, e tem que ser rápido, porque o trânsito já voltou a andar. E aí muita gente se embanana, porque uma coisa que deu certo na garagem lá na autoescola, não dá certo na vida real, né? Isso está dando certo de descer em quarto, uma ladeirinha pequena, com curva, na ladeirinha pequena pode dar certo, né? Assim, não ter um problema maior, mas esse erro constante pode ocasionar um acidente, tá certo? Por isso que eu falei no grupo, né, e eu sempre vou repetir isso, a mulher sempre dirige melhor que o homem, mesmo sem saber técnica nenhuma, e a mulher sempre busca pela segurança, né, pela técnica, pelo passo a passo. O homem muitas das vezes fala, não, eu já sei dirigir, mas os números não mostram o contrário, né, que não sabe não. Então, é isso, gente. Acho que eu respondi todo mundo aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Iraneide, pode falar. Ei, Felipe, com relação existe assim, dependendo da curva, para eu dobrar nessa curva, fazer essa conversão, ou à direita ou à esquerda, depende da curva para eu colocar a marcha certa, ou geralmente antes de uma curva eu tenho que reduzir para segundas, ou eu posso fazer uma curva de terceira, dando uma freadinha ali no freio mesmo de pé, para reduzir um pouco a velocidade e fazer essa curva, ou necessariamente eu tenho que reduzir para a segunda? Não, tem curva, por exemplo, né? Aqui em São Paulo tem uma rodovia que é bem próximo da minha casa, que é a rodovia dos Bandeirantes. Já foi avaliada como uma das melhores rodovias do Brasil, é uma rodovia realmente muito boa. E ela tem curvas muito abertas. É uma curva que você vê, o final da curva é uma curva muito aberta, aquela curva longa, não é uma curva fechada. Então você faz a curva em quinta marcha, você nem para de acelerar. Agora, numa serra como essa, eu vou fazer a curva em segunda, às vezes em primeira, dependendo da descida. Você entende? Então vai ser de acordo com a curva. Por isso que é muito importante a gente sempre estar na marcha correta, de acordo com a situação. Se eu vejo, por exemplo, ó, nessa, né, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, de novo, essa imagem, só para ficar claro o que eu vou explicar. Ó, opa. Agora eu vou fazer uma curva para a direita, certo? Dá para ver aí?
Certo, dá sim. Eu tenho visibilidade do que tem depois dessa curva? Não. Então, isso é um indício de que eu tenho que estar numa velocidade baixa. Eu não estou vendo o que tem do outro lado se tiver um boi deitado ali na pista. Se tiver um carro quebrado ali. Então, a velocidade que eu entro numa curva, ela é de acordo com o quão fechada é essa curva, se é uma curva muito fechada, uma velocidade baixa, e o quanto de visibilidade que eu tenho nessa curva. Se eu não estou vendo nada, se tem um barranco aqui, às vezes tem um guarda-reio, eu tenho que estar numa velocidade compatível. Então, a sua marcha, ela vai ser de acordo com esses fatores, né? Se eu der o play aqui, ó, vai ter uma outra curva. Ó, tem visibilidade na curva, mas já é menos pior que a primeira. Agora, essa outra curva que eu vou fazer aqui à direita, ó, eu já não tenho a montanha do meu lado, então eu tenho mais visibilidade, eu posso ter uma velocidade um pouco maior. Aí aqui já me dá uma clareada. Então, conforme a curva que eu for fazer, o quanto que eu vejo dessa curva, da extensão dela, eu vou dosando a minha velocidade e, consequentemente, a minha marcha. Tá? Você está em quinta marcha, mas você vê que é uma curva longa e que você vê toda a extensão daquela curva, né? Lembra sempre de olhar levemente acima da linha do horizonte, o mais distante possível, você tem uma visão linda lá na frente. Você está distante dos carros, você está vendo que não tem problema nenhum. Você pode continuar em quinta marcha, por exemplo, né? Tem estradas que a gente faz curva em quinta marcha, tem estradas que a gente vai fazer em terceira, em segunda. Vai depender da sua visibilidade, da angulação dessa curva. Mas sempre reduza antes. Sempre reduza antes, tá? Viu que é uma curva fechada e tem pouca visibilidade? Alivia a aceleração ou freie, reduz a marcha. E conforme você for chegando mais próximo da curva, você vai identificando se você precisa reduzir mais ou não. Não, agora eu estou vendo, essa curva aqui, ela é mais aberta, não tem uma montanha do meu lado. Aí, conforme essas informações, você dosa a sua velocidade e a marcha. Tá bom? Entendi perfeitamente. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Tem que tirar dúvida mesmo, porque você vai pegar uma BR. Pois é, né? E BR, esse trecho aí, eu acho que não tem tantas curvas, né, que você vai pegar. Castanhal? É Castanhal. Castanhal. Vai ser uma viagem muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguém com a mão levantada. Acho que é isso, gente. Eu vou passar os detalhes sobre o volante lá no nosso grupo. Vou salvar esse replay aqui, fazer o download, né, para ter o replay para vocês. E façam os treinos. Eu sei que a correria do dia a dia é complicada, mas é nítido a evolução, a nossa evolução, quando a gente põe em prática, né? A Dai tá aqui, ó, já suou muito para fazer os treinos, né, Dai? A Iraneide também, a Fernanda, a Márcia, é que eu não consigo ver todas vocês aqui. E o treino é o que faz a gente ter um desempenho bom no jogo, né? Imagina 2 lutadores de boxe, um não treina e o outro treina. Quem será que vai se dar bem lá no dia, né, do valendo? Então, o nosso treino, ele faz toda a diferença para a gente não sofrer no trânsito. Vai sofrer um pouquinho para treinar a sua sensibilidade no pedal de acelerador? Vai. Não vou falar para você que é o treino mais legal do mundo. O carro está parado, não é um treino legal. Mas vai ser legal quando você não deixar morrer na subida, né? Então, a gente tem que pensar o lá na frente, o que o treino vai proporcionar na nossa vida como motorista. Lorena, eu comecei os treinos hoje, amanhã eu faço mais. Fernanda, beleza. Então é isso, tá? Eu vou passar os detalhes lá no grupo, amanhã, e a gente vai se falando. Qualquer dúvida é só me chamar. Muito obrigado, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. pessoal. Boa noite. Boa noite, Tchau. Adriana, Antônia, todos. Marta, boa noite, Iraneide, Boa noite. Dani, Carol, boa noite, boa noite. Adriana, boa noite. Adriana chegou tarde, porque estava no trânsito, né, Adriana? Edna, boa noite, Rosana, Valéria. A gente vai se falando lá no nosso grupo fechado, tá? Um grande abraço a todos, excelente noite para vocês. Tchau. Tchau. Deus.